Graça e paz, amados irmãos. Vamos para mais um estudo bíblico. Estudo que está de Números 22, verso 2, até o capítulo 25, verso 9. Então vamos lá. Em Números 22, verso 2, está escrito assim: Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. O que Balaque viu que Israel fez aos amorreus? Vamos começar por aí. Primeiramente, qual o significado do nome Balaque? Balaque, conforme vimos, ele é filho de Zippor. Veremos daqui a pouco que ele era um rei de Moabe, rei dos Moabitas. Mas o que ele viu que ele ficou assustado, ficou com medo? Ele viu tudo o que Israel fez aos amorreus. E vamos ver que os moabitas tiveram muito medo do povo de Israel, que eram muitos. Os moabitas andavam angustiados por causa dos israelitas. O que será que eles viram? Bem, em nosso último estudo, vimos sobre a rápida derrota de dois poderosos reis dos amorreus. E com isso, os moabitas ficaram alarmados com o poder de Israel. Segundo a tradição judaica, Balaque ele foi eleito rei justamente nesse momento, por causa da situação de emergência, por causa do temor aos filhos de Israel. Ele não era de linhagem real. Balaque ele era apenas um nobre. E para você ter ideia, ele não era nem moabita nativo, ele era um midianita. Mas Balaque, ele falou para o povo a respeito dos dois reis, Sion e Og, que eram dois gigantes. E o povo de Moabe contava com o apoio desses dois gigantes. E eles perceberam que eles não conseguiriam resistir ao povo de Israel, porque esses dois reis não existiram, imagina eles. E com isso os moabitas tiveram muito medo. Então, Balaque, rei dos moabitas, junto aos príncipes de Midian, procuraram trazer poderes de magia para enfrentar os israelitas. Mas a verdade é que Balaque ele não precisava ter medo, porque os israelitas eles não tinham permissão do Senhor para fazer guerra contra os moabitas. Iremos ver isso agora em Deuteronômio, no capítulo 2, verso 19. Hoje passarás por Ar, a fronteira de Moabe, e quando chegares defronte dos amonitas, não os ataques, e não lute contra eles, pois nada te darei como herança da terra dos amonitas, porque a dei aos descendentes de Ló como herança. Conseguiram ver? E nós temos também o verso 9. Então o Senhor me disse: Não ataques os de Moabe, e não entres em guerra contra eles, pois não te darei propriedade alguma na terra deles, porque dei Ar aos descendentes de Ló como herança. Então esses dois textos, verso 9 e 19, mostra que aos descendentes de Ló, né, os amonitas e os moabitas, eles não iriam fazer guerra, porque o Senhor não deu o território deles para os israelitas. Ok? Então, esse medo que eles tiveram foi desnecessário. Não haveria guerra contra eles. Ok? E aí, Balaque, ele envia mensageiros para Balaão com o intuito
de levar presentes e com que ele viesse a fazer maldições, né, trouxesse maldições sobre os israelitas. Balaão ele era uma espécie de profeta e ele era muito famoso na Mesopotâmia e tinha uma reputação de ser capaz de abençoar ou amaldiçoar com sucesso. Então, Balaão era uma espécie de profeta, certo? E eu digo uma espécie porque ele era visto como sendo um profeta por esses povos. Ele tinha uma reputação muito boa para eles. Ele era conhecido por suas magias. E eles queriam que Balaão, através de magia, de feitiçaria, enfraquecesse os israelitas, proferindo maldições. E assim, eles iriam ferir os israelitas e expulsar os israelitas da região. Isso está no capítulo 22 de Números, do verso 1 até o 7, iremos ver sobre isso. Ele envia os mensageiros para chamar Balaão, e aí pede para que venha amaldiçoar esse povo. E fala que é muito poderoso. E eles foram até Balaão com o pagamento para os encantamentos. Bem, a princípio, Balaão ele recusa o convite. Ele recusa o convite a princípio porque ele sabia quem era o Deus dos israelitas. Ele tinha um certo conhecimento sobre o Deus Criador. Não que ele fosse uma pessoa temente a Deus, mas ele conhecia a história da criação, ele conhecia sobre o Deus Criador, ele era um idólatra, importante frisar isso, ele era um idólatra, mas tinha um certo conhecimento sobre o Deus Criador. E ele sabia que não poderia agir contra Israel sem autorização do Deus Criador. Então ele queria, né, meio que ver qual seria, ele queria muito o pagamento, mas ele queria uma liberação de Deus para fazer mal a Israel. Okay? Ele sabia que não poderia fazer algo contra os israelitas sem que Deus assim permitisse. Então vamos lá. Balaão depois recebeu uma segunda visita. Né? A primeira visita está aqui entre o verso 8 e o verso 14. Falando sobre esses homens que foram até ele, viu? E ele se recusa de ir. Então, a partir do verso 15, Balaque ele envia mais chefes e um número maior e superior aos anteriores. Então você vê que vai uma comitiva ainda maior. Ele aumenta, né, os presentes. E Balaão, ele certamente ele queria receber. Ele estava tentado em receber essa embaixada de príncipes chegando ali. E com isso Deus vai e dá permissão a ele. Mas Deus dá uma condição a Balaão. Balaão, olha, vou deixar você ir, mas você não deve fazer nada além do que eu vou te dizer. Então, Balaão ele vai, mas não poderia fazer nada do que o Senhor não falasse a ele. Isso está entre os versos 15 e o verso 21. Deus vai falar para ele no verso 20, ó. Já que esses homens vieram te chamar, levanta-te e vai com eles, mas farás somente aquilo que eu te disser. E aí, no verso 21, ele parte com a sua jumenta. Ele junto com os chefes de Moabe. E o que acontece? Ele é algo até bastante inusitado. Do verso 22 até o 35, vamos ver sobre a jumenta. A jumenta, essa passagem é muito conhecida, né? Algumas versões vai falar sobre jumenta, jumento, burro, mula. Mas, enfim, a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho com a espada desembainhada na mão
e ela vai se desviando pelo canto, e o que acontece? Ela vai e acaba prendendo, né, o pé de Balaão. E aí, nesse caminho apertado. E aí Balaão bate na jumenta. E aí, depois bate de novo, né? E depois bate mais uma vez. Bate pela terceira vez. E aí, Balaão ele vê o anjo do Senhor. Mas só vê o anjo do Senhor depois de acontecer algo inusitado. O Senhor abriu a boca da jumenta. E a jumenta perguntou a Balaão: que foi que te fiz para que me batestes 3 vezes? Que foi que te fiz para que me batestes 3 vezes? A jumenta falando com Balaão. E depois disso, o anjo aparece, né, abre os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor. E o anjo vai e relembra a Balaão que ele não deveria fazer nada do que nada além do que Deus diria a ele. Então deveria fazer apenas o que Deus assim falasse para ele. Balaque ele foi ao encontro de Balaão e quando chegou ali na fronteira do seu reino, preparou uma grande recepção para Balaão. E Balaão disse que não poderia fazer nada além do que Deus assim inspirasse ele a falar, porque o próprio Deus iria colocar em sua boca as palavras. Isso pode ser visto entre o verso 36 de Números 22 até o verso 40. Então aqui está a comitiva de Balaque recebendo Balaão até o verso 40. Ok? Então, Deus vai e inspira ele a falar várias coisas. Primeiramente, ele estava no topo do monte Bamot Baal. Ele poderia ali ver o final do acampamento israelita. Isso está aqui no verso 41 até o 23, verso 10. Então, eles vão até o topo desse monte e ali para tentar amaldiçoar o povo. E tenta amaldiçoar o povo. Porém, Deus vai e põe uma palavra na boca de Balaão. E fala assim, ó. Então Balaão proferiu seu oráculo. Balaque, rei de Moabe, mandou trazer-me de Arã desde as montanhas do Oriente, dizendo: Venha amaldiçoa Jacó para mim. Vem, sentencia Israel. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? Como sentenciarei a quem o Senhor não sentenciou? E fala isso. E olha só como termina. Pois o vejo do alto dos rochedos e o contemplo das colinas. Este é um povo que habita só e entre as nações não é contado. Quem poderia contar o pó de Jacó e um número da quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o deles. Então, ao invés de amaldiçoar, Balaão abençoa Israel. E certamente Balaque ele vai e reclama: Ué, o que você está fazendo? Eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos e você está dando uma bênção? Né? Então ele vai e reclama no verso 11. Depois disso, eles vão para o topo de Pisga. Então eles vão para o topo de Pisga. Isso está, né, a partir dessa sequência agora, do verso 13 até o verso 24, indo para o topo de Pisga. E no topo de Pisga, ele poderia ver ali todo o Israel. Todo o Israel poderia ser visto. Então a gente vê aqui já a próxima profecia, a próxima bênção que foi dada por meio de Balaão, abençoando o povo de Israel, e diz que Deus não amaldiçoaria o povo, porque não via injustiça neles. E o próprio Deus habitaria entre eles como sendo o seu rei.
e iria fazer os israelitas conhecer a sua palavra, e iria dotar aos israelitas do poder de leão, né? Então isso foi a próxima bênção, até o verso 24. E certamente Balaão, mais uma vez, reclama e fala: pô, você não vai amaldiçoar, mas também não abençoa, né? E aí, por último, eles sobem no topo do Monte Peor, que era um monte de muita idolatria. E nesse Monte Peor, eles conseguiram ver todo o acampamento de Israel. Israel separado por tribos. E ele previu, em duas declarações agora, a expansão de Israel, o desenvolvimento de Israel em sua herança, sob a benção de Deus. Ele fala sobre o surgimento de uma estrela, a estrela de Jacó. Isso em um futuro muito distante. Ele fala sobre o aparecimento de um governante em Israel que quebraria em pedaços todos os seus inimigos. É claro que depois dessa, eles foram embora e não tentaram mais amaldiçoar Israel. Então vamos aqui a alguns pontos importantes. Primeiramente, quem de fato era Balaão? Desde os primeiros tempos, isso já há muitos anos, né? Quase 2000 anos já de muito debate sobre quem de fato era Balaão. Isso muitos anos já, milhares de anos perguntando quem era Balaão. Ele era mau, ele era um homem bom, quem de fato ele era? As opiniões são divergentes. Ele era um profeta de Deus ou ele era um instrumento de Satanás? Só para que vocês tenham ideia, alguns teólogos antigos, alguns pais da igreja também, muitas pessoas, né, debateram entre si querendo discutir quem era de fato Balaão. Alguns, como por exemplo, Filo de Alexandria, Ambrósio e Agostinho, eles consideraram Balaão um feiticeiro, um falso profeta, uma pessoa que era dedicada à adoração de ídolos e que não tinha nenhuma ligação verdadeira com o Senhor. O Senhor apenas o fez proferir bênçãos sobre Israel, ao invés de maldições. Mas isso foi contra a vontade de Balaão. Outros, no entanto, como por exemplo Tertuliano e Jerônimo, eles acreditam de uma forma diferente. Eles supõem que Balaão teria sido um verdadeiro profeta de Deus, mas que em algum momento da sua vida ele caiu por cobiça e ambição. Agora vamos aqui a algo interessante. No hebraico, o nome de Balaão é Bilam. Bilam, no lado esquerdo, em hebraico, e na Septuaginta é Balaam. Então, Balaam em grego, na Septuaginta, e em hebraico, Bilam. O significado do nome de Bilam tem várias possibilidades no hebraico, todas elas negativas. Mas a principal vem dessa raiz, Balá, que significa engolir e devorar, e a palavra que significa povo. Ou seja, o significado do nome seria devorador de povo. Ele devora o povo. Então a gente vê que pela raiz do nome já não tem boa coisa aí. E além disso, Balaão na Bíblia, ele nunca foi chamado de Navi. Em hebraico, a palavra Navi é profeta. Então, toda vez que você vê na Bíblia falando sobre um profeta de Deus, vai aparecer a palavra Navi. Ou, em alguns casos, aparece a palavra Rosé. Rosé seria
vidente. Mas, para Balaão, jamais aparecem essas duas palavras, Navi ou Rosê. Ele nunca foi chamado de profeta ou vidente. Mas ele é chamado em hebraico de Kosem. Kosem, em hebraico, é adivinho. Nós podemos ver, por exemplo, em Josué, no capítulo 13, no verso 22, escrito assim: Os israelitas também mataram a espada o adivinho Balaão. Adivinho. Então você vê aqui a palavra adivinho, certo? Em hebraico aqui, ó, Hakosem. Então, Kosem seria adivinho, ok? Adivinho. Adivinho. E olha que interessante. Alguém que é dessa classe de pessoas, os adivinhos, eles não deveriam ser tolerados pelos israelitas. Eles foram chamados de abominação pelo Senhor. Isso está em Deuteronômio, no capítulo 18, verso 10 ao 12. Não haverá contigo quem sacrifique o filho ou a filha no fogo, nem adivinho, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois o Senhor detesta todo aquele que faz estas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os expulsa de diante de ti. Então não deveria ter parte com Israel os adivinhos, ok? Então Balaão jamais poderia ter parte em Israel. Irmãos, em 2 Pedro, capítulo 2, no verso 15, está escrito assim: Eles se desviaram, deixando o caminho reto e seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Você repara que aqui em Beor tem um asterisco. Por que tem esse asterisco? Certamente aqui a editora ou o autor, ou ele quis trazer um comentário a respeito da palavra Beor, ou ele fez alguma modificação, algum acerto. Mas só para vocês entenderem, eu vou colocar aqui uma outra versão da Bíblia. Eu coloquei aqui agora a versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Está escrito assim: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Bossor. Então, filho de Bossor. Em português, né, o S aqui teria um som de Z, filho de Bosor. Mas em hebraico seria Bossor. Que amou o prêmio da injustiça. Então aí fica uma pergunta. Balaão, ele é filho de Beor ou é filho de Bossor? Como está o nome lá em Números? Você lembra? Vamos ver aqui. Está escrito em Números, capítulo 22, no verso 5. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor. Então o nome é Beor. Agora, se o nome é Beor, por que lá está escrito Bossor? Por que está escrito Bossor? Lá em 2 Pedro 2,15. Por que está Bossor aqui? O texto grego, ele tem duas leituras. Por isso que em algumas versões veremos Bossor e outras Beor. Vou mostrar alguns exemplos. Almeida Corrigida Fiel, Beor. Almeida século XXI, Beor
e colocaram aqui um destaque. Atualizada, Beor. Almeida Revista Corrigida de 1911. Bossor. Almeida Revista com os melhores textos do hebraico e grego. Beor. Jerusalém. Bossor. Então você vê que são várias versões, né? Beor na revista atualizada, revista corrigida tá Bossor. Então são vários e vários textos, cada um, né, de uma forma diferente. Por quê? Porque em uma versão foi usada os textos majoritários do grego, certo? E em outras versões foi usado o texto crítico do grego. Aonde foi usado o texto majoritário estará Bossor. Aonde foi usado o texto crítico está Beor. Agora uma pergunta. Qual é a razão de existir essa variante no grego? Manuscritos estarem escrito Beor e outros manuscritos estarem escrito Bossor. Por que existe essa variante? O argumento de defesa mais usado é o seguinte, que possivelmente Pedro ele teria escrito Bossor. E a intenção seria fazer um trocadilho, porque em hebraico a raiz da palavra Bossor, que é basar, significa carne. E com essa raiz, Pedro queria fazer um trocadilho que Balaão, filho de Bossor, seria Balaão, filho da carne, da carnalidade. Balaão, filho do pecado. E depois, algum copista, algum escriba, que estava fazendo uma cópia, ele queria corrigir. E, caramba, erraram aqui. Não é Bossor. Eu li aqui no texto em números que é Beor. Então eu vou corrigir. E ele teria feito uma correção para Beor. Este é o principal argumento de defesa. Agora, o curioso é que no grego essas palavras não se parecem muito. Por outro lado, em aramaico, essas palavras são até parecidas. Eu coloquei para você na tela. No lado esquerdo estão algumas escritas em aramaico. São 3 tipos de escritas, 3 fontes diferentes. Em cima está o Ashuri. Script significa escrita. Em Ashuri, que seria até a escrita hoje usada, o hebraico quadrático, o hebraico hoje moderno, é esse Ashuri. E veja que em Ashuri a escrita é bastante parecida. São 3 letras idênticas e apenas uma letra que é diferente. Porém, essa letra que é diferente, ela é parecida com a outra letra. Então você vê em Beor um Ain e em Bozor seria um Tsad. Então, Bossor, um Tsad e Ain em Beor. Então, palavras idênticas em Ashuri, no aramaico. E no manuscrito do Mar Morto de Abacuque, essa outra fonte, essa outra escrita, vemos que também que é idêntico, muito parecido. Apenas diferente o Tsad e o Ain são diferentes, mas você vê que é bem semelhante, bem parecido ambas letras. E por terceiro, por último, em Estrangla, que é uma escrita também siríaca, aramaica, e a escrita agora em Estrangla que realmente tem uma diferença maior, mas ainda assim é parecido. Porém, no lado direito iremos ver a escrita grega. E a escrita grega já muda bastante. Você vê aí em cima, no canto direito, Beor e Bossor. E são diferentes, de fato. São palavras diferentes. Em aramaico, as palavras eram
digamos que 90% compatíveis. Agora, em grego, muito diferente, é menos de 30% compatível. Meus irmãos, e olhando o Codex Vaticanus, a palavra beor, você está vendo aí no canto direito aí embaixo, a palavra beor consta no Codex Vaticanus. E no Codex Sinaíticos consta a palavra beorsor. E você vê que as palavras são muito diferentes. Certo? São muito diferentes. Como explicar isso? Né? Bem, o que eu quero dizer a vocês aqui, pode ser que vocês jamais tenham ouvido falar nisso. Aqui no Brasil, ainda é pouco falado sobre isso. Em outros países até se fala mais. Mas futuramente, os seminários de teologia vão falar mais sobre isso. O que? Além dos manuscritos gregos do Novo Testamento, também existem manuscritos em aramaico. E é difícil determinar com muita precisão, com certeza, qual foi o idioma que de fato foram escritos os manuscritos autógrafos, ou seja, os manuscritos originais, os primeiros manuscritos. É difícil de bater o martelo e afirmar com certeza. Hoje, trazendo conhecimento sobre a existência desses manuscritos em aramaico, muitos teólogos estão começando a estudar e fazer várias análises. A questão é que hoje poucos falam aramaico. Nos dias de Jesus, o aramaico era o idioma mais falado. Jesus falava aramaico. Jesus não era, naquele tempo, eles não falavam hebraico. Hebraico era um idioma que era usado apenas para oração e para leitura das escrituras. Então se lia a Bíblia, naquela época, em hebraico. Mas o aramaico era o idioma que eles falavam no dia a dia. A linguagem que eles falavam em casa, com os amigos, na rua, a linguagem que eles usavam para pregar. Hoje, a opinião da grande maioria é que o texto original do Novo Testamento tenha sido o grego. Mas muitos desconhecem a existência dos textos em aramaico. Neste caso aqui, por exemplo, de Beor e Bossor, os defensores da supremacia do aramaico sobre o grego, eles fazem uma pergunta que é interessante. Eles fazem a seguinte pergunta: o que é mais provável de ter acontecido neste caso? Que o original, o texto original ali de 2 Pedro, o texto autógrafo, tenha sido em grego e depois surgiram duas variantes diferentes que coincidentemente em aramaico são palavras de escrita bem parecida, ou seja, essa semelhança é uma grande coincidência. Pedro escreveu Bossor e um copista depois corrigiu Pedro. Ou será que é mais provável que o original tenha sido escrito em aramaico e quando foram traduzir para grego, devido à similaridade da escrita, fez com que um copista lesse uma palavra diferente em aramaico. E quando ele transcreveu para o grego, ele colocou um nome diferente, devido à similaridade do aramaico. Então, os defensores do texto em aramaico do Novo Testamento, eles fazem essa pergunta. E realmente é algo bastante interessante. E eles fazem vários argumentos para diversas outras incidências de variantes no texto grego. Mas hoje não é nosso tema de estudo. Apenas uma curiosidade que eu quis trazer para vocês, porque talvez vocês abram sua Bíblia e você vai encontrar umas versões escritas Beor e outras Bossor. E essa foi a principal explicação, certo? Há outras explicações e eu quis aqui dar a você as principais. Para fecharmos, vou colocar uma outra que também é interessante. A forma Bossor
de 2 Pedro 2,15 provavelmente surgiu de um modo peculiar de pronunciar a letra gutural Ain em Beor. Isso foi escrito por Keil no livro On the Pentateuch, que é no Pentateuco. Só que o interessante é que essa palavra, né, Bossor e Beor, ele aqui estaria falando sobre a letra gutural Ain, que está presente no aramaico, ok? Então ele estaria citando aqui a questão do aramaico. Irmãos, vamos retornar aqui agora. Hoje estamos falando sobre Balaão. E precisamos estar em alerta. Por que em alerta? Muitos falsos profetas e muitos falsos mestres estão surgindo por aí. E precisamos aprender a lidar com isso. Como saber se uma pessoa de fato é de Deus ou se é um instrumento de Satanás? Em 1 João, no capítulo 4, no verso 1, está escrito assim: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha só, meus irmãos, aqui é um texto de quase 2000 anos atrás, falando que já estavam se levantando falsos profetas. Pessoas que diziam acreditar em Cristo e disseminando um ensinamento de engano, um ensinamento errado contra a doutrina de Cristo. E o texto continua: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que está já no mundo. Então, o Espírito do Anticristo já está no mundo já, desde aquele tempo, trazendo engano. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o espírito do erro. Então veja, existe o espírito da verdade e existe o espírito do erro. E isso que João está falando aqui é muito importante, porque há muitos falsos profetas por aí. A verdade é que desde o início da história da humanidade, há quem tente falar falsamente em nome do Senhor. Lá no Jardim do Éden, por exemplo, Satanás enganou Eva, usando uma interpretação falsa a respeito da ordem que o Senhor havia dado ao homem. E esse padrão de distorcer, adulterar, falsificar, falar contra a palavra do Senhor se repete desde então e acontece nos dias de hoje. Nesse estudo, falamos sobre Balaão, mas há muitos e muitos exemplos na Bíblia de falsos profetas. Temos, por exemplo, nos dias do rei Acabe, vários profetas eram favoráveis a ele, ao rei Acabe. Sabemos que ele foi um rei profano. Nos dias do profeta Jeremias, tinha um monte de falso profeta. E pelo incrível que pareça, o povo só queria ouvir justamente quem? Os falsos profetas. E é por isso que é importante sabermos discernir os espíritos. Sabe qual era o problema do povo no tempo do profeta Jeremias? Eles queriam ouvir
que agradava. Não é simplesmente ouvir o que agrada. Para discernir os espíritos, muitas das vezes nós temos que saber ouvir palavra de exortação, de arrependimento, de conserto. A verdade é que a maior arma na mão de um falso profeta é justamente falar o que o povo quer ouvir. O povo quer evitar palavra de arrependimento, palavra de conserto. E com isso, muitos líderes evitam pregar uma palavra de exortação, uma palavra de arrependimento, uma palavra que vai trazer o conserto, justamente porque isso afasta o povo e acaba perdendo o público. Então, com isso, vai se levantando muito o quê? Muito líder que só quer falar o que o povo quer ouvir. Isso é um perigo, porque não há arrependimento, não há um conserto, e com isso vidas estão se perdendo. O que é melhor? Perder o público ou perder almas? Precisamos falar a verdade a todo custo. Meus irmãos, independentemente da época e do lugar, sempre existiu, hoje existe falsos profetas, pessoas dispostas a semear o engano. Toda geração teve uma porção de falsos profetas. E por isso, esse conselho dado a todo discípulo de Cristo de provar se os espíritos são de Deus é para hoje, é para nós, para todo cristão. João, ele escreveu isso justamente para combater os falsos mestres. E hoje, mais do que nunca, precisamos aplicar este verso. Olha quanta heresia surge por aí. Alguns pastores que você olha até que tem muito conhecimento, parece que ora falar coisas boas, isso encanta muita gente, alcança muitas pessoas, tem um público enorme, e daqui a pouco vai e fala: precisamos atualizar a Bíblia, dizendo que a Bíblia está ultrapassada. Olha só o perigo das heresias. E muita gente aplaude. É isso aí, pastor, tem que atualizar mesmo. Infelizmente, esses falsos mestres e muitos outros falsos profetas estão cheios de seguidores. Essas pessoas que os seguem não percebem para onde estão sendo arrastadas. Precisamos provar os espíritos. Como provar os espíritos? Obviamente, nós não podemos ver os espíritos. Contudo, nós podemos ouvir e compreender os ensinamentos e os conselhos desses espíritos. O que está sendo falado? João ele fala para provar se os espíritos são de Deus. Ele está dizendo que os discípulos de Cristo devem testar os ensinamentos para que possam determinar se esse ensinamento que está sendo ouvido é uma expressão do verdadeiro Espírito de Deus. Ou será que esse ensinamento que está sendo ouvido é um falso ensino, é uma expressão de princípios de Satanás? Se for, os princípios de Satanás, eles surgem nos ensinos de falsos profetas, de falsos mestres. Então precisamos testar o ensino. Isso que eu estou ouvindo realmente é algo que procede de Deus? Deixa eu ver se está escrito, se é compatível às escrituras, ou se isso é contra o que está escrito. Meus irmãos, Sócrates, ele desenvolveu um princípio contra a fofoca, contra o falso testemunho, conhecido aí também como fake news. O que Sócrates desenvolveu? É muito conhecido, né? Muitos pastores já pregaram sobre isso. É um conceito até que é muito útil, é algo muito bom. Que é o seguinte, sobre as três peneiras. Certamente você já ouviu falar. Ele sugeriu o seguinte, as três peneiras. A peneira da verdade, a peneira da bondade e a peneira da necessidade. Para impedir que um falso testemunho, uma fake news, uma fofoca contra alguém
seja disseminada. E ele fala assim: se o que você ouviu é verdade, você passa para a próxima peneira. Se não, você descarta. Ouviu a verdade? Ok. Próxima peneira. Próxima peneira. Isso que você ouviu, há bondade nisso? Se é algo que há bondade, você passa para a próxima peneira. Se não, você descarta, você não passa para frente isso que você ouviu. E a última peneira, a terceira peneira, é a peneira de há necessidade, ou seja, isso que você ouviu vai ajudar em algo se você contar para outros? Se isso não tem necessidade de falar, se isso não vai ajudar em nada, se isso não edifica, não passe à frente. Não conte a ninguém. Se isso chegou nessa terceira peneira e há necessidade de ser contado, isso vai edificar, isso ajuda de alguma forma, então você pode contar. O que eu quero indicar agora não são essas três peneiras exatamente, apesar de você podê-las usar. Mas o que eu quero trazer aqui, que são também três peneiras, e certamente vai te ajudar bastante a detectar um falso mestre, um falso profeta, para você testar os espíritos, é o seguinte. A primeira peneira, essa pessoa, ela fala algo contra Jesus? Se sim, não escute mais essa pessoa, jamais. Se ela falar qualquer coisa contra Cristo, não a ouça jamais. Já é pior das peneiras. Falou contra Cristo, você já elimina, já não escute mais nada dessa pessoa. Eu estou falando já contra a pessoa. Falou contra Cristo, você não escuta mais nada dessa pessoa. Ok? Não estou nem falando contra o ensinamento, mas é contra a pessoa mesmo. Falou algo contra Cristo, você não escute mais nada dessa pessoa. Porque não pode a pessoa falar uma coisa boa e depois falar contra Cristo. Porque é aquela estratégia do inimigo para te confundir. Vai chegar um momento que você não vai saber o que é útil e o que não é útil. Porque a pessoa vai misturar, fazer misturas. Falou contra Cristo, você já elimina. Você nem passa para a próxima peneira. Não escute mais essa pessoa. Agora, se essa pessoa não fala nada contra Cristo, aí você passa para a segunda peneira. A segunda peneira é: o que essa pessoa está falando, o ensino, está indo contra as escrituras? Se sim, isso que a pessoa está falando não pode ser verdade. Então você descarta porque não é bom. E se não é bom, você não pode reter isso que está sendo falado. Não passa para a próxima peneira. Joga fora. Agora, se isso que a pessoa está falando é a favor das escrituras, você pode ouvir. Aliás, você pode passar para a próxima peneira. Então, isso que a pessoa está falando é a favor das escrituras, você passa para a terceira peneira. E a terceira peneira é a seguinte: essa pessoa que está falando, ela tem um testemunho de vida ruim? Meu irmão, você quer seguir um líder hipócrita que ensina o que é certo, mas tem um péssimo testemunho de vida? É claro que não, né? Jesus ele falou naquele tempo sobre os fariseus, que não era para ninguém fazer o que eles faziam. Eles falavam até verdade, mas faziam coisas erradas. Como é o testemunho de vida desse mestre, desse profeta que está falando? Ele apresenta bons frutos? Ele tem uma boa conduta de acordo com as escrituras? Se sim, você pode ouvi-lo e esse ensinamento é bom para você. Se não, você elimina fora. Então, essa dica que eu dou para vocês, essas três peneiras: primeira, fala algo contra Jesus? Se não, você pode passar para a próxima peneira. O ensinamento é contrário às escrituras? Se não for contrário às escrituras,
você pode passar para a próxima peneira. Tem um mau testemunho de vida? Se não tiver um mau testemunho de vida, você pode absorver esse ensino. Se o ensinamento ou a pessoa ficou ali parada em alguma peneira, se não passou em alguma peneira, você elimina fora. E isso é muito importante, gente. João, ele nos deu esse alerta contra falsos mestres. Precisamos ter muito cuidado, principalmente aqueles que são novos na fé, porque estão cheios de fome, cheios de sede, querendo se alimentar bastante, mas eles ainda não conseguem discernir se o alimento vai nutrir ou se o alimento vai causar mal-estar, indigestão. E com isso, infelizmente, saem se alimentando de tudo. Vão se alimentando de tudo. Isso não é bom. Use essas 3 peneiras e veja se esse ensinamento, se ele pode ser retido. Retenha o que é bom. Meus irmãos, qualquer ensinamento, qualquer palavra deve ser submetida à prova pelas Escrituras Sagradas. Tudo deve ser medido à luz da palavra de Deus. Nós precisamos, nós devemos aprender com os bereanos. Eles estudavam as Escrituras, examinavam tudo com base nela para poder distinguir a verdade da mentira. Através das Escrituras, nós podemos atender àquela exortação bíblica de provar se os Espíritos são de Deus. Jesus, o nosso Senhor, lá em Mateus 7, no verso 15, ele nos traz uma advertência muito importante. Está escrito assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Meus irmãos, tem muito lobo por aí. Tem muito Balaão por aí. Verso 16 está escrito assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Meus irmãos, se os falsos profetas fossem fáceis de identificar, não era necessário ter tanta advertência assim contra eles. O fato de sermos advertidos, de termos cuidado contra eles, demonstra que não é tão simples assim saber se um profeta fala da parte de Deus ou se é da parte de um espírito enganador. Mas olha só a dica: pelos frutos os conhecereis. E aí fica a pergunta: Balaão, ele é um profeta de Deus? Ou era um enviado de Satanás? Balaão, pelos frutos, nós vimos, ele queria receber riquezas para amaldiçoar o povo. Balaão, primeiro, ele busca lugares e vistas especiais, ele constrói altares, ele realiza rituais querendo forçar um espírito profético. Os profetas israelitas, eles jamais realizaram rituais para ouvir o Senhor. O Senhor simplesmente falava através deles. Não precisava forçar um espírito profético. Balaão, ele era muito extravagante, ele era um autoproclamado profeta e adivinho,
porque ele agia através da feitiçaria. Internamente, ele desejava amaldiçoar Israel. E isso foi evidenciado por sua disposição de concordar com as intenções de Balaque. Se ele fosse um profeta de Deus, já teria barreirado na hora. Olha, não quero nada que você está me oferecendo e eu não vou amaldiçoar Israel. Já teria embarreirado. Mas ele queria aceitar dinheiro. Um profeta de Deus não aceitaria dinheiro jamais para profetizar. Jamais. Balaão, ele tinha um interesse pelo ocultismo. E ele queria desempenhar um papel de acusador perante o Senhor. E queria, de alguma forma, que Israel fosse amaldiçoado para ele conseguir o prêmio da injustiça, para conseguir o dinheiro. Ironicamente, vamos ver que ele acusou o jumento dele, aquele burrinho, a mula, de zombar dele. Mas Deus usou o jumento para repreender Balaão por sua perversidade de coração. Balaão, ele era muito ganancioso. O lugar da onde ele era, né, Petor, vem da palavra petorá, e é interessante que significa mesa do cambista. E muitos acreditam que Balaão ele era uma espécie de banqueiro que fazia empréstimos e ele era ele tinha muito amor pelo dinheiro. Lembrando a você que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Talvez, se Balaão não fosse tão apegado assim ao dinheiro, ele poderia até ter sido uma pessoa convertida ao Deus de Israel. Mas, infelizmente, não foi assim. Está escrito em Números que Balaque fez o seu apelo maligno a Balaão. Enviou os mensageiros, pagou as taxas de adivinhação. Isso está escrito lá em Números, no capítulo 22, verso 7. Ó, o preço dos encantamentos. E isso não era algo bom. Pedro, ele se refere ao caminho de Balaão como sendo o salário da injustiça, o prêmio da injustiça. O prêmio da justiça, o salário da injustiça, a recompensa da injustiça. Judas, a carta de Judas fala muito forte contra os falsos mestres. Judas é uma carta de capítulo único, e no verso 11 está escrito assim: ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim, e por causa de lucro se lançaram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Coré. Olha só, falando aqui sobre falsos mestres, falsos profetas. E aqui, Pedro, ele diz o seguinte, olha só. Perdão, aqui está falando sobre a carta de Judas. Aqui, na carta de Judas, está escrito o seguinte: porque certos homens se infiltraram entre vós. Gente, pessoas em nosso meio, pessoas cristãs. Já naquele tempo, esse alerta já havia sido dado. Olha só. Porque certos homens se infiltraram entre vós, sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios, que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Aqui neste caso, ele está falando sobre um ensino da época que muitos teólogos chamam até de ensino dos nicolaístas. É ensinado, né, que existiu um homem que era um prosélito de nome Nicolau, e ele tinha um ensino que falava o seguinte: é melhor nós que aceitamos a Cristo pecarmos muito, porque quanto mais nós pecarmos, mais receberemos a graça de Deus, porque precisaremos mais
na misericórdia. E com isso a graça aumenta mais ainda. Então ele incentiva o pecado com base que a graça vai ser maior. E isso é um absurdo. Isso são homens que se infiltram falando que você pode pecar à vontade. E é isso que está sendo alertado nessa carta. Esse foi um grande perigo que depois foi disseminado nos primeiros séculos e trouxe sérios problemas para muitos. E muitos, infelizmente, se perdem hoje devido a esses ensinos dos nicolaístas. Meus irmãos, como saber se um profeta vem em nome do Senhor? Temos várias formas. Eu já te falei de uma, que é você ver se o que é falado condiz com a palavra de Deus. E tem uma outra aqui sobre a profecia. Se a palavra do profeta não se cumprir, está em Deuteronômio 18, 22. Deuteronômio 18, 22. Se a palavra não se cumprir e nem acontecer o que é falado, é porque o Senhor não falou essa palavra. E o profeta falou por arrogância. Ok? Então aqui uma outra forma de detectar um falso profeta. Através da profecia, da palavra. Meus irmãos, Balaão, ele não foi um verdadeiro profeta, mas foi um grande inimigo de Israel. Apesar de receber grandes revelações de Deus, os oráculos de bênçãos que estava sobre Israel, aquilo tudo não foi fruto do livre arbítrio de Balaão, porque ele ali era como um jumento falante diante do Senhor. Assim como a mula falou, Balaão era ali como uma mula falando. Balaão, em seu coração, ele era totalmente perverso. E isso foi evidenciado devido a ele dar um conselho maligno ao rei Balaque. Balaão, ele aconselha Balaque de seduzir os israelitas a desobedecerem a Deus. Ou seja, já que não podemos amaldiçoar Israel, porque Deus não permite, vamos fazer com que os israelitas procurem a maldição, com que eles mesmos com que eles vão, né, atrás da maldição. Vamos fazer com que eles busquem serem amaldiçoados. Olha só o plano maligno. E com isso, né, lá em Apocalipse, no capítulo 2, verso 14, você vai ver isso escrito. Entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Ou seja, Balaão não foi um verdadeiro profeta. Ele induziu o povo ao pecado devido à recompensa. Ele queria dinheiro. E ele levou 24 mil israelitas a morrerem no deserto por culpa do pecado em Baal Peor. Na próxima semana, no nosso próximo vídeo, eu vou explicar um pouco mais sobre esse pecado. Mas veja bem, 24 mil mortos devido ao conselho de Balaão. Olha o perigo, meus irmãos. Olha só o perigo. Mas Balaão, ele também recebeu a sua recompensa. Está lá em Números 31, verso 8. Com eles mataram também os reis de Midian, a saber, Evi, Requem, Zu, Ur e Reba. 5 reis de Midian. Também mataram ao fio da espada Balaão, filho de Beor. Balaão foi morto à espada pelos israelitas. Então você vê o prêmio que ele recebeu no final. Bem, no Monte Peor, que era um lugar de muita idolatria, no capítulo 24,
vamos ver que Balaão, né, subiu ali com Balaque. Aqui tem esse relato, no capítulo 24. E Deus, ele se apodera da língua desse falso profeta e fez ele repetir uma promessa que foi falada a Abraão. Olha só, verso 9. Benditos sejam os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Olha só, o que Deus falou a Abraão foi repetido aqui. E esse é o destino de todos aqueles que tentam amaldiçoar o povo de Israel. Um dia, todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor Jesus, a estrela de Jacó, cujo cetro governará toda a terra. Isso foi uma bênção que foi falada também aqui no verso 17. Eu vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Virá uma estrela de Jacó. De Israel se levantará um cetro que ferirá as fronteiras de Moabe e destruirá todos os filhos do orgulho. Meus irmãos, não haverá encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Está lá em Números 23, 23. Nenhuma arma forjada contra o povo de Deus vai prosperar. Assim aconteceu. Por meio desse apelo dirigido por Balaque, vamos ver que Balaão ele foi levado a fazer o mal. Balaão nunca foi mudado completamente em seu coração. Por mais que ele tenha falado bênçãos sobre Israel, isso foi na força do Espírito de Deus. O Espírito veio sobre ele por violência mesmo. Foi a força contra o livre-arbítrio. Mas ele foi vencido pelo pecado. A própria vontade de Balaão, no final, permaneceu. Ele caiu, ele voltou àquele velho espírito pagão e aconselhou os midianitas a seduzirem os israelitas e a se ajuntarem à adoração de Baal-Peor. E com isso ele foi morto pelos israelitas, conforme vimos. O Novo Testamento tem várias advertências sobre o erro de Balaão, conforme já lemos algumas. Iremos ver agora uma que foi dado especificamente para o corpo do Messias no tempo apocalíptico, nos dias próximos ao dia do Senhor. Duas mensagens para duas das 7 igrejas em Apocalipse. Foi falado aqui uma referência direta para esse incidente com Balaão e essa apostasia posterior de Israel. Olha só o que está escrito em Apocalipse capítulo 2. Eu estarei lendo primeiro do verso 1 ao 7. A carta para a igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras e teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofrestes por causa do meu nome, e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar.
Meu irmão, olha só que sério. Olha só que sério. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaístas. Ó, odeia a obra dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. A igreja em Éfeso viu os sinais de alerta. Eles prestaram atenção a eles. A igreja em Éfeso não tolerava os homens maus. Eles examinavam e testavam cada declaração. Cada pessoa que aparecia, não importava se dizia que era um emissário, um apóstolo, um missionário, não importava. Eles testavam os espíritos. Nós precisamos aprender a testar os espíritos. E eles conseguiam identificar a mentira, não dando ouvidos aos que eram falsos. E Jesus, ele faz esse elogio à igreja de Éfeso, devido a esse exame minucioso. Os efésios, eles queriam ter certeza se esses mensageiros estavam falando uma mensagem semelhante aos ensinos do Senhor Jesus. E eles perceberam que e detectavam os falsos mestres. Porém, os efésios, eles estavam perdendo o seu primeiro amor. Os seus corpos estavam em comunhão, mas os seus corações, as almas, as mentes, as suas forças estavam em outro lugar. Infelizmente, isso acontece com muitos. Às vezes a pessoa, ela tem um bom conhecimento bíblico, ela fala bem, mas ela está fria, ela está morna, ela não tem mais aquele calor do espírito, ela não busca mais de coração, mas ela busca de forma mecânica. Isso é um perigo, meus irmãos. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos buscar esse calor em nossos corações. E a igreja em Pérgamo, por outro lado, estar aqui no verso 12, está escrito assim: escreve ao anjo da igreja em Pérgamo. Assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas. Olha só, hein? Onde está o trono de Satanás. Mas conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim também tens alguns que, de igual modo, seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido e uma pedra branca, no qual está escrito um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Meus irmãos, a igreja em Pérgamo, por outro lado, estava tolerando o mal, estava permitindo alguns que defendiam o ensino de Balaão. O ensino de Balaão deve ser cortado fora. Não pode estar em nosso meio um cristão que está trazendo o ensino de Balaão. Isso não pode. Precisamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Infelizmente, no final, Balaque ele conseguiu.
o que trouxe um problema grande para o povo de Israel, 24.000 mortes. Mas também isso não aconteceu da forma que ele pensava, porque Balaque ele recebeu 4 profecias que fortaleceram a sua própria destruição e a destruição final da sua nação. E Balaão foi morto pelas mãos dos israelitas. Por isso, meus irmãos, precisamos ficar atentos. Devemos buscar discernimento espiritual. Devemos aprender a discernir os espíritos. Não devemos dar crédito a qualquer espírito. Devemos testar os espíritos, discernir os espíritos. Então, essa palavra que eu tenho para ti hoje, meu irmão, escute bem, teste, use essas 3 peneiras que eu aqui te sugeri. Se apegue na palavra do Senhor. Não permita que alguém te ensine um ensinamento torto, um ensinamento distorcido das Escrituras. Tudo que diverge do que está escrito é mal, é ruim. Devemos evitar esses falsos mestres, esses falsos líderes que o seu ensinamento apenas traz destruição. Muitas pessoas estão sendo arrastadas para a cova, para o abismo, e não percebem. Acorda, igreja. Acorda. Escute o que está sendo falado. Os apóstolos nos alertaram. O Senhor Jesus nos alertou quanto aos falsos mestres. E ele disse que no final dos tempos surgiriam muitos falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres. E tem surgido. Amém, amados? Fiquem atentos. Deus abençoe vocês.